A passagem de hoje é 2 Samuel 23, versículos 27 a 39. Vamos ler juntos. Abiezer, Anatotita, Mebunai, Husatita, Zalmon, Auita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbom, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita. Jonatas, filho de Jazem, Samá, Ararita. Aião, filho de Sarar, Ararita. Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacatita. Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Resrai, Carmelita. Parai, Arbita. Igal, filho de Natã, de Zobá. Bani, Gadita. Zeleque, Amonita. Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, Getrita. Garebe, Getrita. Urias, Eteu. 37, por todos. Amém. A palavra que lemos juntos hoje é a parte final da lista dos valentes de Davi, que temos meditado juntos desde segunda-feira desta semana. Na segunda-feira, vimos os 3 principais valentes, Josebe-Basebete, Eleazar e Sama, que foram tão corajosos a ponto de tirar a água do poço de Belém. Ontem vimos o segundo grupo de 3 valentes, formado por Abisai, Benaia e outro homem, que lutaram com coragem e realizaram muitos feitos, sem ficar atrás dos 3 primeiros. E hoje vemos registrados os nomes dos 30 valentes que estavam com eles. Na verdade, um texto em que apenas nomes são registrados pode deixar tanto quem prega quanto quem ouve entediados e até um pouco desconcertados. Aqui não há feitos, nem palavras, nem qualquer história que nos ajude a conhecer essas pessoas. Apenas a origem e o nome delas são repetidos e registrados. Além disso, a maior parte dos nomes que aparecem aqui não surge em nenhuma outra parte da Bíblia. Além de 1 Crônicas 11, onde os nomes dos valentes de Davi são registrados do mesmo modo. Eles nem aparecem dentro da história da vida de Davi. E por isso, o texto pode nos deixar ainda mais desconcertados. Então, ao olhar para essa lista, ficamos realmente pensando em como devemos meditar e o que devemos aplicar à nossa vida. Às vezes dá até vontade de dizer: então havia pessoas assim ao lado de Davi, e passar logo para o próximo capítulo. Mas também dentro dessa lista, assim como nas outras palavras da Escritura, há um significado que nos mostra os princípios de Deus e do reino de Deus. Hoje quero compartilhar com vocês 2 desses princípios. O primeiro princípio é este: Deus vê e se lembra do trabalho e da dedicação de cada pessoa, e não permite que seus nomes e suas vidas desapareçam em vão. Embora a maioria dessas pessoas tenha aqui apenas sua cidade de origem e seu nome registrados, a Bíblia afirma claramente, a partir de 2 Samuel 23:8, que eles também eram os valentes de Davi. Eles são apresentados como homens fortes que permaneceram ao lado de Davi, estiveram com ele e lutaram junto com ele por muito tempo. Durante toda a vida de Davi, mesmo olhando apenas para o registro de 1 e 2 Samuel, ele teve de enfrentar mais de 10 guerras, grandes e pequenas. Todas essas guerras e vitórias jamais poderiam ter sido realizadas por Davi sozinho. Elas foram possíveis porque havia muitos servos, soldados e cooperadores ao lado de Davi, auxiliando-o e lutando com ele. É claro que a Bíblia não é um relatório militar detalhado, nem um drama de guerra. Por isso, ela não registra com precisão cada detalhe das guerras que Davi travou, nem o nome e o número de todas as pessoas que participaram. Mas Deus não deixa que apenas Davi seja lembrado, enquanto todos aqueles que estiveram com ele, que derramaram suor e sangue e dedicaram a própria vida, sejam simplesmente esquecidos. Deus fez registrar seus nomes para que, atravessando milhares de anos, eles chegassem até nós hoje, e enquanto permanecerem na Bíblia, continuarão sendo transmitidos para que todo o povo de Deus os conheça e se lembre deles. O Deus a quem hoje adoramos, em quem cremos, a quem amamos e servimos, também é o Deus que olha para cada pessoa, uma por uma, e se lembra dela. Na Bíblia, na história da Igreja e até hoje, em momentos importantes,
como lugares de avivamento ou campos de ministério, certamente houve líderes que ficaram à frente para anunciar a palavra ou conduzir outras pessoas. Houve líderes que atraíram a atenção e o olhar de muitos. Receberam aplausos e podiam ser chamados de grandes homens sem nenhum constrangimento. Mas por mais excelente que um líder seja, se não houvesse pessoas ao seu lado, guardando seu lugar, orando, contribuindo e cooperando com a própria vida, talvez todas essas grandes obras não pudessem ter sido realizadas. Mesmo que as pessoas daquela época voltassem sua atenção apenas ao líder, mesmo que o exaltassem como um grande homem, Deus olhava não apenas para o líder, mas para todas as pessoas ao lado dele com o mesmo olhar de amor. Deus não trata com leveza o trabalho e a dedicação de ninguém. Ele não permite que sejam esquecidos em vão. Ele se lembra deles e os usa de modo precioso. Por isso, ainda que este dia que me foi dado pareça não chamar a atenção de ninguém, ainda que meu trabalho e minha dedicação pareçam pequenos demais, como lançar uma pedrinha diante do mar ou atirar um ovo contra uma rocha, eles nunca são sem sentido nem insignificantes. Deus está olhando para mim e não para outra pessoa, com olhos como chama de fogo. Ele está me observando com profundo interesse. Ele se lembra do meu trabalho e da minha dedicação, recebe-os com alegria e os considera preciosos. Mais glorioso do que qualquer salão da fama, e muito mais eterno do que qualquer livro de história, Deus está registrando o nome de cada um de nós na palma da sua mão e no livro da vida. Se Deus olha para nós, se Deus se alegra e se lembra, isso não é suficiente? Desejo sinceramente que vivamos este dia de modo que não apenas outras pessoas, mas Deus, possa se lembrar dele. O segundo princípio de Deus que podemos perceber na lista dos valentes de Davi é este: Deus conduz pessoas diversas a sonharem e realizarem um mesmo propósito, que é o reino de Deus. Quando observamos os lugares de origem das pessoas que lemos hoje, logo percebemos que elas tinham contextos muito diferentes. Algumas vinham da tribo de Judá, a qual Davi pertencia. Outras vinham de várias outras tribos, como a região norte de Israel ou o lado oriental do Rio Jordão. No meio dessa lista também havia pessoas da tribo de Benjamim, a tribo do rei Saul, que vigiou e se opôs a Davi durante toda a vida. Aitofel foi conselheiro de Davi, mas o traiu quando Absalão se rebelou. Ainda assim, até o filho dele aparece com seu nome entre os valentes de Davi. Até estrangeiros, como amonitas e heteus, têm seus nomes nessa lista de valentes. Ou seja, a comunidade de Davi, o reino que Davi estabeleceu, mostra uma comunidade de alcance muito amplo, que ia além de todo Israel e era capaz de incluir até estrangeiros. Como foi possível unir em um só povo pessoas com origens e contextos tão diferentes? A capacidade pessoal de Davi, como sua abertura e seu carisma, certamente teve influência. Mas a causa mais fundamental era que todos eles criam e esperavam com um só coração no Deus que trabalharia por meio de Davi e cumpriria a aliança por meio da dinastia de Davi. Como vimos juntos na mensagem dominical de 2 semanas atrás, quando Davi estava cansado, os homens de Davi o chamaram de Lâmpada de Israel. Essa era uma expressão de esperança que eles podiam dizer porque criam e porque recebiam com seriedade que Deus certamente cumpriria a aliança de ser pai de Davi e de seus descendentes e de estabelecer um reino eterno. Deus estava edificando o reino de Deus nesta terra segundo sua vontade e seu plano. E o desejo de participar disso, de ser usado nesse processo, uniu essas pessoas. Para cumprir esse grande propósito e essa visão dados por Deus, o passado, a origem, as divisões e os conflitos deles não se tornaram problema. Se amassem a Deus, dependessem de Deus, confiassem na promessa de Deus e vivessem pela graça e pela força que Deus dá, qualquer pessoa podia pertencer a essa comunidade e cooperar junto.
Ainda hoje existe uma comunidade que segue a visão dada por Deus, uma comunidade que participa voluntariamente e coopera para realizar o reino de Deus. Essa comunidade é a Igreja. Deus continua fielmente seu plano de fazer de todas as nações e povos seus filhos e seu povo em Jesus Cristo, de estar com eles, governá-los e receber glória, realizando o reino de Deus nesta terra. Primeiro, Ele derrama esse mesmo sonho sobre aqueles que creem em Jesus Cristo e o servem, e faz deles uma comunidade de um só coração, para que cooperem juntos na realização desse sonho. Por isso, o propósito de participar da edificação do reino de Deus e contribuir para a realização do sonho de Deus pode se tornar a força que nos faz ultrapassar e vencer as diferenças profundas e amplas que existem entre nós. Ele nos permite reunir e cooperar voluntariamente, independentemente de idade, profissão, gênero e até inclinação política. Portanto, a Igreja não deve se tornar um clube onde se reúnem apenas pessoas que combinam comigo. Mesmo que personalidade, aparência, origem e tendência sejam todas diferentes, creio que a Igreja é o lugar onde podemos ser unidos e nos tornar uma família por uma única razão. Recebemos Jesus como Rei e o servimos. Assim como amonitas, heteus e israelitas se tornaram valentes ombro a ombro porque confiavam na promessa de Deus dada a Davi, a Igreja é a comunidade que, dentro do mesmo objetivo de agradar a Deus e realizar o reino de Deus, onde Ele é glorificado, pode aceitar e superar voluntariamente todas as diferenças. Creio que Deus também deseja realizar esse reino de Deus por meio da nossa Igreja, e que Ele o está realizando. Por termos essa esperança e essa fé, devemos continuar formando uma comunidade em que qualquer pessoa que ama a Deus, adora a Deus e deseja viver segundo o sonho de Deus possa estar junto sem discriminação. Essa própria imagem se torna um desafio santo nesta terra onde divisão e conflito se tornaram naturais demais. Ela se torna também um convite que mostra e chama as pessoas a verem que amor, perdão e aceitação, e não ódio, são valores mais corretos, que cooperação e caminhada conjunta, e não isolamento, são valores melhores, e que esse é o reino que Deus deseja e está formando. Amados santos, vocês que são filhos de Deus e seguem o sonho de Deus, o dia que Deus nos deu como presente, agora se abre diante de nós. Desejo que neste dia, com a fé de que Deus está olhando para nós, possamos escolher voluntariamente o trabalho e a dedicação por Deus e pelo reino de Deus. Desejo que esse trabalho e essa dedicação, e também a nossa vida de comunhão e cooperação, possam mostrar a todos os belos valores e princípios do reino de Deus. E assim, em nome do Senhor, desejo sinceramente e abençoo vocês, para que este dia também seja um dia em que possamos deixar nosso nome com confiança no livro da vida de Deus, como valentes, como filhos de Deus e como seu povo.